Fala pessoal, tudo bem? Então, com essa queda recente que a gente teve na Bolsa de Valores, eu tenho recebido pergunta de muitos clientes dizendo assim: Caio, será que vale a pena a gente entrar agora, aproveitar para comprar barato? A gente montou a sua carteira de investimento, quantos por cento a gente tinha que ter em ativo de bolsa? Tem clientes que nada. Foi uma carteira de objetivo mais curto, por exemplo, reserva de emergência, comprar um carro, comprar uma casa. Aí nada, eu vou colocar um ativo volátil na sua carteira de curto prazo. Agora, para os clientes que pensam mais em longo prazo, 3 a 5 anos, 5 a 10 ou acima de 10 anos, eu digo que vale. O que faz um cliente ganhar dinheiro no mercado de investimentos? É a distribuição por classes de ativos. Ela representa 90% de todo o retorno que você vai ter. Então, a gente tem que manter sempre essa distribuição. Se montando os seus objetivos, deu lá que você precisa ter 20% em renda variável. Você tinha os 20%, a bolsa corrigiu, caiu, né? Recentemente saiu dos 190, 199 mil pontos para os 170 mil pontos. É uma queda aí de quase 15%. Consequentemente, você não tem mais 20% em renda variável. Por quê? Seus ativos caíram. Então a gente tem que voltar para os 20%. E é aí que entra o que os clientes me perguntam: tá valendo a pena entrar em bolsa? Vale a pena se for para chegar na sua alocação ideal. Se você estava acima antes, vamos supor que você tinha 20% e a bolsa subiu, 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 você estava acima, você estava com 25, 27, 30, e nessa queda você voltou para os 20, talvez não seja tão interessante baseado nos seus objetivos. Então a gente traça a melhor carteira para você ganhar o máximo no longo prazo, considerando os seus objetivos. Agora vamos supor, a gente vai entrar. Legal. Então o que a gente compra? Eu quero acabar então com a ideia de tentar fazer, a gente chama de stock picking em inglês, mas é escolher os ativos. Quando a gente para de tentar escolher os ativos, a gente tira a responsabilidade do erro, seja de um gestor de um fundo, seja de um gerente, seja de um assessor ou até mesmo de você, porque eu tenho clientes que eles mesmos compram as ações. E eu não estou falando que o gerente é ruim, que você é ruim, mas é porque a gente não sabe qual que é a empresa que mais vai dar dinheiro no longo prazo, qual vai ser a empresa que mais vai crescer. Pensa na Amazon. A Amazon há 15 anos atrás era uma livrariazinha como qualquer outras 300 mil que existiam nos Estados Unidos. O gestor do fundo que ficava tentando escolher as melhores empresas, você acha que ele olhou para a Amazon há 15 anos atrás? Você acha que ele ia imaginar que ela ia virar o que virou, uma empresa mundial? Hoje todo mundo tem uma Alexa em casa. Não ia. Como que o cliente faz para pegar todo esse crescimento da Amazon e todo o lucro que ela gerou? Ele para de tentar ficar escolhendo as melhores empresas e pega o bolo todo. Porque a Amazon, conforme ela foi crescendo, ela foi ganhando uma fatia maior da bolsa americana, maior, 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 maior. Você não vai pegar todo o retorno caso você tivesse olhado para a Amazon especificamente há 15 anos atrás e entrado na ação dela, mas você vai pegar uma boa fatia do mercado. Então, eu quero acabar com essa ideia e isso também acontece no mercado brasileiro. Olha quantas empresas cresceram, por exemplo, o Itaú. O Itaú vem sempre crescendo, crescendo, crescendo. O Nubank. O Nubank não era nada há 5 anos atrás, antes da pandemia. Quando a gente investe de forma passiva, pegando uma parte do todo, conforme as empresas vão crescendo, ela compõe o nosso fundo de investimento e a gente pega uma parte desse lucro. Então, só surfar a média, você já está ganhando mais que 90% dos fundos, dos gestores, dos investidores, do mercado em si. E tem estudo, tem um estudo que chama Spiva, ele mostra isso. Se você só ganhar a média, você ganha mais que 90% das pessoas. E aí o que eu quero apresentar são os ETFs. Não sei se vocês conhecem os ETFs. Ele é um produto muito eficiente que entra nessas características que eu comentei. Por quê? Primeiro que ele é barato. Se a gente pega um fundo de ações, o gestor vai ficar escolhendo a ação, tal, tal, tal. Ele vai ter uma taxa de administração de 1%, 2%. Quando superar o índice Ibovespa, ele vai cobrar 20% de taxa de performance. Então nessa, o cliente, ele vai perdendo. Cara, se você está pagando taxa de administração, é a mesma coisa que você trabalhar e pagar imposto para o governo. Os ETFs são fundos de investimentos também, negociados em bolsa, e eles têm taxa de administração muito barata, muito baixa. Por quê? Porque não tem um gestor escolhendo as empresas. As empresas entram no fundo
de acordo com uma série de regras. Então, por exemplo, o que eu quero mostrar hoje é o BEST 11. Por que BEST? Porque aqui vai entrar a empresa do setor perene aqui no Brasil, coisas que o brasileiro não consegue deixar de usar. BEST. Então, B de banco, E de elétricas, S de saneamento, S de seguradoras, T de telecomunicação. Por que setor perene? Cara, veio a pandemia aí. Você deixou de pagar a conta de luz? Deixou de escovar o dente, de usar o banheiro? Empresas de saneamento? Você deixou de pagar o seguro do teu carro? Deixou. E se você bate o carro na rua, fica uma nota, ainda mais os carros mais novos. Você deixou de usar internet, celular? Então, são empresas que estão constantemente no dia a dia dos brasileiros e elas surfam as crises de forma muito tranquila. Então ela tem uma volatilidade, uma queda menor, vamos dizer assim. E eu vou mostrar isso para vocês. Então, o que compõe esse setor BEST? A primeira regra do ETF é fazer parte de um desses setores. Então, hoje, o BEST 11, ele tem 23 empresas dentro do fundo dele. Companhia de saneamento, o Banco BTG, o maior banco de investimentos aqui do Brasil, Equatorial Energia, o Itaú, Banco Bradesco, Banco do Brasil, Telefônica Brasil, tem a TIM, aqui ó, a Engie, produtora de energia, principalmente energia limpa, eólica. Então são empresas boas que compõem ele. E primeiro, a primeira regra, para entrar no fundo BEST, a empresa tem que ter 50% da receita dela vindo de um desses setores. Quem já está aqui no fundo precisa ter só 25% vindo de um desses setores. Então eles afrouxam um pouco as regras para quem já compõe o fundo. Uma outra característica, a empresa tem que ser distribuidora de dividendos. Então para quem não está, ela precisa ter distribuído dividendos nos últimos 3 anos. Para quem já está, a regra é um pouco mais tranquila. Ela só precisa ter distribuído no último ano. Terceira regra, lucratividade. Para entrar, precisa ter lucro líquido positivo nos últimos 3. Para se manter aqui dentro, precisa ter lucro líquido positivo no último ano. Como o fundo segue uma série de regras para escolher os ativos, vamos supor que ele pegou os 20 melhores de todos esses setores. A partir do momento que um dos 20 que compõe o fundo vier a ficar mal, ele vai sair e a que estava em posição 21 vai entrar. Ah, mas aqui nenhum ficou mal. Só que tinha uma empresa que estava em posição aqui, ó, 35. Ela foi dando lucro, subindo. Cara, consequentemente ela vai entrar no top 20 desse fundo. Então, como não tem um gestor escolhendo a dedo, é algo automático, com base em regras, o fundo consegue ser muito barato. O fundo consegue evitar erro humano, evitar vieses, que tipo, eu acho que a empresa vai ser boa. Não, cara, aqui a gente não tá achando nada. A empresa entra com base em regras. E diversificação é um outro ponto. Aqui dentro, as empresas não podem ter mais de 8% por ativo. Ah, Caio, mas aqui tá... Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Ah, Caio, mas aqui tá 8%. Aqui tá 8,25%. Sim. O que acontece? A empresa entrou com 8%, o mercado subiu, então ficou sobrealocado nesse ativo. A cada 3 meses eles vêm, fazem a reanálise, né, tudo de forma automática e ajusta os pesos, balanceia. Então aqui você tem diversificação, custo baixo, boas empresas, setor perene, distribuidora de dividendos. Olha aqui os dividendos que ela distribuiu recentemente. Dezembro de 2025, 0,33, 1 de 2026, 0,73, 2 de 2026, 0,19, março de 2026, 0,22, abril 0,53, tem agora o de maio, mas eu não coloquei aqui. Então agora a gente vai para uma análise mais técnica. Passei um pouco o que é o ativo, vamos ver se no longo prazo ele realmente faz diferença ou não para a gente. Então aqui eu estou num comparador de ativo e eu vou comparar ele com 3 outros ativos. O ativo BOVA11, que ele vai pegar as maiores empresas da nossa bolsa de valores. O ativo DIV11, que ele vai filtrar, ele não vai pegar todas as empresas da bolsa, ele vai filtrar as maiores pagadoras de dividendos. Por isso que ele chama DIV11, dividendo. E a gente vai comparar com a nossa BEST 11. Aqui a gente tem um período de amostragem, período de análise um pouco curto. Então a gente consegue acompanhar desde 2021, dezembro de 2020. Mas já dá para tirar vários insights em cima disso. Por exemplo, a gente consegue ver que o BEST 11 foi o que apresentou o maior retorno dos 3 e o BOVA 11 foi o que apresentou o pior retorno. Por quê? O BOVA 11, o que compõe ele são bastante empresas de commodities. Ah, Caio, o que é isso? Empresas que
de matéria-prima, por exemplo, o ferro da Vale. A Vale é uma das maiores empresas que compõem a nossa bolsa. O petróleo da Petrobras. Então, cara, barril de petróleo subiu ou caiu, olha a guerra no Irã. Muda completamente a performance do Ibovespa, da nossa bolsa de valores. E esse ativo segue o Ibovespa. Empresas produtoras de grãos, exportadoras de carne, como a BIF, a Minerva, abaixa um pouco a rentabilidade dele. Já Divo 11, são empresas boas, pagadoras de dividendos, ela consegue ser um pouco melhor, um pouco menos volátil. Depois vou mostrar para vocês a volatilidade, mas olha aqui, ó, deixa eu dar um zoom aqui. O retorno, o Divo 11, ele é bem melhor do que entrar direto no Bova 11. Então, se o cliente chega para mim e fala assim, Caio, tô pensando em comprar a Bolsa Brasileira, o que você acha? Eu falo, cara, tem opções melhores. Tem aqui um ETF de maiores pagadores de dividendos, tem um ETF de empresas de qualidade, tem um ETF de setores perenes, que é o Best 11, né? O Best 11 foi a melhor dos três aqui, com 87% de retorno desde 2021. Porém, ela teve um maior retorno, só que ela teve uma maior volatilidade também. Olha a volatilidade dela de 18%. Enquanto o Divo 11 teve 15% de volatilidade e o Bova 11 teve uma volatilidade parecida com o Best. Então, assim, o Bova 11 está horrível. Ele está com uma volatilidade alta e com um retorno baixo. Aqui a gente consegue ver algumas informações. Então, o melhor ano do Best 11, 51% de rentabilidade. Pior ano, 12% negativo. Melhor ano do Divo 11, 30% de rentabilidade, 6% negativo. Que a gente consegue ver que a volatilidade é maior no Best, né? Quando sobe, sobe muito, quando cai, cai bastante. Apesar de que, se a gente vem aqui para o drawdown, o que é o drawdown? As maiores quedas de cada um dos ativos ao longo do período, a gente consegue ver que Best 11 caiu menos do que os outros. O Bova 11, ele é o que mais cai. Então, quando dá alguma crise, 2008, a crise do Covid, que aqui não tem a amostragem desde 2008, né? Tá desde 2021. Mas sempre que tem alguma crise, o Ibovespa, pá, despenca. O Best 11, ele caiu um pouquinho mais que o Divo, mas ele trouxe um retorno maior também, né? Depois, o que eu quero mostrar para vocês é o conceito de janela móvel. O que é uma janela móvel? Então vamos supor assim, se a gente pega um período de análise, vamos pôr para ficar fácil a conta, que ó, 2021. Janeiro de 2021, dia 1 de janeiro de 2021, como aqui a janela móvel está de 1 ano, 12 meses, ele vai analisar 1 de janeiro de 2021 até 1 de janeiro de 2022. Dá um pontinho no gráfico. Depois ele analisa 2 de janeiro de 2021 até 2 de janeiro de 2022. Dá 2 pontinhos no gráfico. E assim ele vai de pontinho em pontinho até formar uma linha. E por que ele faz isso? Ele faz isso para a gente identificar quanto por cento do tempo o nosso ativo superou os outros ativos. Lembra que a gente está falando de janelas de 12 meses? Tem vários pontinhos nessa linha. Desses pontinhos todos, o nosso ativo Best 11, vou dar até um zoom aqui, superou o Divo 11 em 36 das amostragens, o que representa 65% do tempo. Já o do Bova 11, ele superou 52 amostragens, que representa 95% do tempo. Então, em 95% das vezes, o Best 11 superou a Bolsa Brasileira. Em 65% das vezes, o Best 11 superou os maiores pagadores de dividendo. E o Divo 11 superou o Best alguma vez? Superou. Ele superou 19 vezes, 35% do tempo. O Divo 11 superou a Bolsa? Superou, 44 vezes, 80% do tempo. A Bolsa aqui, tadinha, superou poucas vezes os dois, né? Então ela superou 3 vezes o Best 11 e 11 vezes o Divo 11. Então isso é legal para a gente saber ao longo de um período se o nosso ativo ele é vencedor ou não. Aí, vamos fazer uma análise um pouco mais técnica, vamos tentar aumentar esse período de amostragem. Infelizmente, a gente tem aqui só de 2021. Vamos tentar estender esse prazo. Deixa eu pôr o óculos aqui que meu olho já está com um pouco de dor de cabeça.
que a gente consegue fazer? Essa plataforma é muito bacana, porque ela não compara só um ativo com outro, ela compara também portfólio. E aqui eu forjei o nosso ativo Best 11 de uma maneira artificial. Como assim, Caio? Então, para os setores de saneamento e energia, eu utilizei um outro fundo que ele replica só esses dois setores, chama Útil 11, porque é útil, de utilidade pública. 48% ele vai representar aqui da nossa carteira. Aqui eu estou montando uma carteira, mas essa carteira é como se fosse o nosso ativo. Eu até renomeei ela, coloquei Best 11. Mas aqui eu posso dar qualquer nome para essa carteira. Para compor o seguro e bancos, eu coloquei um outro ETF, que ele vai pegar as maiores empresas de seguro e banco aqui da nossa bolsa. Ele representa 42%. Ao todo aqui os dois, 90%. E para representar as telefônicas, eu não consegui um ETF que tenha Vivo, TIM, as empresas que compõem aqui o Best, né? Se vocês entrar aqui no site do Best, onde vocês conseguem avaliar. Então eu coloquei só a Vivo, já dá pra gente ter uma noção legal. Vou colocar aqui 10%, então deu 100% da carteira. Comparei aqui com o Divo 11, comparei com o Bova 11. E vou dar um processar. Olha aqui, a gente já consegue um período de amostragem muito maior. A gente saiu de 2021 para desde 2012. Então, primeira coisa que a gente consegue avaliar, o KGR dele, ele é maior do que o dos outros dois ativos. Caio, o que é KGR? Fala a minha língua. KGR é o retorno desse ativo por ano, considerando os reinvestimentos. Então, eles pegam aqui ó, o retorno acumulado, que foi de 434, divide pela quantidade de anos, e aqui é considerado reinvestimento dos dividendos, tá? Que é o retorno real que você ganhou. Se você ganhou dividendo, tem que somar isso daqui no bolo. Então, o KGR dele é maior do que o dos outros dois ativos, significa que estamos bem, estamos ganhando ainda. Rentabilidade, como eu falei, rentabilidade, cara, dá quase 3 vezes a nossa bolsa brasileira e dá quase 2 vezes, não chega a dar perto de 2, mas ele abriu um bom rendimento acima do Divo, que é as maiores pagadoras de dividendo. Quando a gente vem aqui para a janela móvel, lembra que eu falei? Então do dia 1 tal até o dia 1 do ano seguinte, dia 2 do ano tal até o dia 2 do ano seguinte. A gente consegue ver que ele abriu uma grande vantagem em cima do Bova. Ó, em cima do Bova ele ganhou 73% das vezes. Só que em cima do Divo, essa vantagem se reduz. Lembra quando a gente vai para os ativos e analisa desde 2021? Desde 2021 ele ganha 65% das vezes. Desde 2012, o Divo tem anos muito melhores. Ficou meio que 50-50. Se a gente for jogar para a janela de meses, seria algo do tipo, um mês o Best ganha, no outro mês o Divo ganha. Um exemplo, tá? Não vai ser sempre assim não, só estou exemplificando. Outro ponto bacana que eu quero mostrar para vocês é aqui no drawdown. O drawdown ele vai mostrar sempre as quedas do ativo. Durante o período Dilma, a gente teve uma forte presença do governo, as empresas estatais, né? E uma deteriorização macroeconômica. Então, a estratégia do Divo foi a que apresentou maiores quedas. Por quê? O que compõe as maiores pagadoras de dividendo? Pô, a Petrobras está aqui. É uma das maiores pagadoras de dividendo. E essas quedas do Divo supera até mesmo as quedas do Bovespa. Então, foi aqui bem no período da Dilma, 2016. Vale fazer um estudo para entender se foi alguma empresa específica que puxou desse jeito para baixo. Mas depois a queda deles ficaram até que bem semelhantes, né? Acredito que foi a Petrobras, a Vale, que a gente consegue ver os números, ó, máximo de queda, 30%, ó, desde 2012, né? O tempo para recuperar a pior queda. Então, se você tivesse entrado no pior cenário aqui, você ia ter tomado toda essa queda em 26 meses, 2 anos, você recuperaria essa queda. E aí eu te pergunto, você tem estômago para ver sua carteira rendendo negativo por 2 anos? Tem gente que não tem. Divo 11, máximo de queda, 52%, foi aqui no período Dilma. Demorou 36 meses para recuperar o pior momento. Bova 11,
máxima de queda 40, demorou 66 meses. Por quê? Porque o BOVA11, apesar da queda não ter sido tão forte igual do Divo, a rentabilidade dele é menor, né? Então demorou 66 meses. Pessoal, o que eu quero é que vocês não levem esse estudo ao pé da letra. Lembrando, essa análise desde 2012, eu tentei reproduzir o nosso ETF, tá? Mas não aconteceu dessa forma, como eu posso dizer, de maneira precisa. Em resumo, o Best 11 ele é um bom ETF. Ele busca capturar não só um recorte setorial, os melhores setores, mas ele tem uma boa série de regras. Então, empresas com fluxo de caixa bom, empresas que dá lucro, empresas que pagam dividendo, diversificação, não pode ter mais de 8% em cada empresa. E outro ponto, os setores best, além deles serem perenes, setores defensivos, eles são fortemente regulados pelo governo. Isso acaba dificultando a entrada de novos players. Então, são empresas aqui que traz certa estabilidade para a gente, certo conforto para o longo prazo. Só que a gente tem que olhar pelo outro lado da moeda. Esse mesmo fator regulatório, que tem forte presença do governo em algumas das empresas, de saneamento, de energia, pode trazer um risco para a gente. Uma decisão política pode impactar bastante de uma hora para outra. Eu gosto muito desse ativo. Acho que ele poderia ser melhor ainda se ele fosse um ativo de acumulação e não pagasse dividendo. Mas eu tenho recomendado ele para os clientes, tenho usado aqui comigo, na minha conta pessoal. E fica aí minha análise. Se tiver alguma dúvida, me chama, vamos conversar. Eu adoro conversar sobre o assunto. Estou estudando bastante, porque nessa profissão a gente não pode parar de estudar. Legal? Um abraço, pessoal.